Olá, amigos. Nós vamos falar agora sobre os modos de produção. Essa primeira aula sobre o assunto modo de produção, que as diversas formas de produção da existência humana. Para a gente falar sobre modo de produção, a gente precisa conceituar, né? Modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui. Ou seja, é um somatório das forças produtivas mais relações de produção, você encontra o modo de produção. O que é força produtiva? É o trabalho do homem mais os instrumentos, né? Todos os bens de produção que ele utiliza, como máquinas, equipamentos, estradas, edifícios, hoje em dia computadores, né? Tudo aquilo que o homem produz ao longo do tempo. Naquela época antiga, né, os instrumentos como o tacape, a flecha. Agora, relações de produção é como os homens se relacionam durante essa produção. Você se relaciona com exploração, quem explora quem, se não explora. Isso é que a gente vai ver para caracterizar. Então, cada modo de produção ele tem uma característica dessa relação de forças produtivas mais relações de produção. Com os exemplos que a gente vai dando, vocês vão entender. Nós vamos explicar hoje, falando primeiramente da teoria marxista da história, nos princípios básicos que fundamentavam o socialismo marxista, que essa teoria do modo de produção é marxista, né? Que é a teoria materialista da história. Teoria da mais-valia, que depois nós vamos ver isso mais para frente, né? Que demonstrava a maneira pelo qual o trabalhador é explorado na produção capitalista. Luta de classe, onde se afirma que a história da sociedade é uma história da luta de classe, do conflito permanente entre exploradores e explorados. E o materialismo histórico, né, que é o que eu falei no início, onde se evidencia que os acontecimentos históricos são determinados pelas condições materiais e econômicas da sociedade. Então, o que move a economia, o que faz mudar a história, são as questões econômicas, segundo Karl Marx. Na teoria marxista, ele coloca os demais pontos que a gente, como se fosse uma superestrutura, mas a base de tudo é a economia. Vê que coloca a infraestrutura, a economia. Modificou a economia, modifica a história. A economia ela consegue modificar a cultura, a política, a moral, a religião e a filosofia. A gente costuma dizer que quando a economia vai mal, o governo vai mal. Seria por aí, né? Quanto mais ruim está a economia, mais desgastado está o governo. Então, isso desgasta a sociedade, desgasta tudo. Então, por isso que falo que Marx coloca a economia como a base de tudo. O modo que nós vamos ver hoje é o modo de produção primitivo. As características dele são extrativismo, né, no início, a busca dos bens da natureza, né? Coleta, caça, pesca, né? Coletivismo, tudo era coletivo, eles faziam as coisas para toda a aldeia deles, para toda a tribo deles, né? A ausência de propriedade privada e desigualdade social. Como tudo, bem, tudo que eles caçavam e dividiam, tudo que eles pescavam e dividiam, tudo que eles coletavam e dividiam, não vai ter desigualdade social, porque é tudo igual para eles, né? Inexistência de Estado, o que existe ali são os chefes da tribo, mas não tem um Estado organizado cobrando impostos, né? Então, o modo de produção primitiva não existe polícia, não existe justiça. A justiça é a própria tribo que faz lá com o pajé, né? E divisão natural do trabalho. O que é divisão natural do trabalho? As mulheres fazem uma coisa, os homens fazem outra, as crianças outras. As mulheres geralmente eram encarregadas da coleta de frutos, era encarregada de fazer os instrumentos, de fazer a comida, e os homens eram encarregados de caçar, pescar, né? Que era a função dele, e também proteger a tribo. Então a divisão era natural. Nessa época, os meninos, né? Eles aprendiam com os homens, né? Eles saíam atrás deles, caçando pequenos animais, né? Aprendendo a usar o arco, a flecha, tudo aquilo, a lança. E as meninas aprendiam com as mães, né? O ofício que era delas. Por isso, divisão natural do trabalho, por sexo ou por idade.
A comunidade primitiva que vocês veem, ó, o homem na Idade da Pedra, né? Vocês veem os indígenas, né? Tudo isso vivendo em comunidade, em aldeias bem comunitárias. Bem antes, no Paleolítico, eles eram nômades, né? Faltava água, faltava alimentos, eles iam mudando, procurando alimentação, segurança, água. Morava em cavernas ou em barracas com peles de animais, como o mamute, que era um grande elefante pré-histórico, né? Então, essa era a característica da comunidade primitiva, ou seja, tudo era dividido igualitariamente. Então, por isso, para comunismo primitivo. Nesse comunismo primitivo, ninguém explorava ninguém. Havia os líderes, né? Os líderes eram para ajudar que todos fossem. Na próxima aula, a gente vai falar do modo de produção asiático e dando sequência a esse conteúdo. Espero que todos tenham entendido o conteúdo e até a próxima!